E aí é importante, né, Guilherme, esse ponto que você traz para a gente com relação ao cumprimento desses mandados, os locais onde esses mandados são cumpridos, repito, são mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. Estamos falando aqui de um esquema que envolve o setor de combustíveis e também o setor financeiro, porque a ideia dos criminosos, segundo as investigações, era dar, Guilherme, uma aparência de legalidade a esse esquema criminoso. O que temos de informações, de detalhes com relação a esses alvos? Falamos aqui de mais de 300 alvos desses mandados, já temos nomes que foram divulgados e o outro ponto que eu também chamo a atenção, a amplitude dessa operação envolvendo vários órgãos. Eu citava essa amplitude que a própria Receita Federal faz referência. Temos, por exemplo, Ministério Público como o grande destaque dessa operação, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil Militar, Agência Nacional do Petróleo, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, também temos Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Nesse momento, o que a gente consegue trazer já de balanço com relação à operação que, repito, ainda está em andamento? Exatamente, Carol, a operação ainda está em andamento. Às 11 horas da manhã nós teremos uma entrevista coletiva na sede do Ministério Público de São Paulo que vai trazer maiores esclarecimentos com relação a esses dados, né? Com relação a tudo isso que a gente vem acompanhando com relação a essa mega operação. Mas o que eu já posso adiantar para você aqui, Carol, é que de fato o Ministério Público, o GAECO, acabaram divulgando algumas informações com relação a quais são os números de envolvidos nessas ações que são alvos nesta quinta-feira. Como eu falei, são mais de 350 pessoas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, é verdade, mas também são 40 fundos de investimentos, multimercados e também imobiliários, com patrimônios de 30 bilhões de reais, controlados, portanto, pelo primeiro comando da capital. Fundos fechados com um único cotista, geralmente outro fundo de investimento, criando essa camada de ocultação justamente para fazer isso que você falou, Carol, para tentar dar um ar de legalidade e tentar mostrar que aquilo seria algo legal, quando na verdade não passava de uma empresa de fachada, empresas criminosas e que de uma forma ou outra lavavam dinheiro para o crime ou então que sonegavam impostos. Entre os bens adquiridos por esses fundos estão um terminal portuário, 4 usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, dentre os quais 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais. Portanto, isso é só um pouquinho daquilo tudo que a gente tem com relação a essa operação, porque de fato os números são gigantescos, Carol. O que a gente percebe é que somente de desvio, de sonegação de impostos, são mais de 7 bilhões e meio de reais. Todos esses imóveis, bens adquiridos, todos são alvos desses bloqueios que serão feitos e estão sendo feitos na manhã desta quinta-feira pelo Ministério Público de São Paulo e por todos esses órgãos que você já citou e que estão juntos nessa mega operação para tentar de uma forma ou outra diminuir os prejuízos ao erário, né, ao nosso país neste momento onde termina de fato essa investigação. A gente sabe que é uma investigação que certamente ela já vem de muitos anos e agora é o ponto-chave, ponto final. Não ponto final, mas um dos pontos principais onde há a consequência de toda essa investigação, que é essa mega operação que está acontecendo hoje. Claro que a partir dela, novos elementos serão coletados, existem muitos mandados de busca e apreensão que, ao serem cumpridos, coletam dados importantes para as investigações futuras e para que a gente possa entender um pouco mais de que forma esses entes se conversavam, esses entes trabalhavam, atuavam e até mesmo apontar futuros novos alvos, trazendo novas operações daqui para frente. É isso que a gente vai tentar entender nas próximas horas junto ao Ministério Público e a esses outros órgãos que trabalham muito forte na manhã desta quinta-feira, cumprindo aí, portanto, repetindo, mais de 350 mandados de busca e apreensão e de prisão em 8 estados brasileiros. A maior operação interagências que o Brasil já viu. Carol, volto contigo. Guilherme Rajão trazendo para a gente informações que vai compartilhando também aqui conosco. O que as investigações apontam? Que o PCC simplesmente sequestrou
o setor de combustíveis. E aqui trago mais detalhes também sobre o que as autoridades vêm falando com relação a essas investigações. Apurou-se que a organização criminosa PCC trabalha com vários produtos, a gente está falando aqui de gasolina, de diesel, de metanol. E aí o PCC controla toda a estrutura portuária, a formulação e o refino. Para que você tenha uma ideia, o PCC tem frota para o transporte, distribuição, postos de abastecimento, inclusive loja de conveniência. Essa força-tarefa informou que nas diferentes redes investigadas foram encontradas irregularidades no fornecimento de combustível em mais de 300 postos. O que acontecia? As bombas estavam viciadas e aí os consumidores pagavam por um volume inferior ao informado ou por combustível adulterado. Para controlar o caminho do dinheiro nessas operações, o PCC teria criado, segundo os investigadores, uma estrutura complexa e profissional, com corretora, administração de tipos variados de fundos, incluindo multimercados imobiliário, além de fintechs. Portanto, é uma operação que mira setor de combustíveis e que também esbarra no setor financeiro. Repito, as imagens que você acompanha são dessa operação que ainda está em andamento, com o cumprimento desses mandados. Operação que acontece em São Paulo, também no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. São 1.400 agentes nas ruas para o cumprimento desses mandados. Guilherme Rajão está em São Paulo, já se deslocando pela capital paulista agora. Daqui a pouquinho trazendo mais informações para a gente. A operação que está em andamento e expectativa de um balanço do Ministério Público com relação a essa operação. Repito aqui a amplitude dessa investigação que envolve o Ministério Público por meio do GAECO, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil e Militar, Agência Nacional do Petróleo, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e também Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto.